Vamos dar início, então, às atividades do PIBID, da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. Então, a proposta dessa aula inaugural é fazer uma introdução ao tema História Digital e a importância dessa discussão para a formação dos professores de História. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de enfatizar que entendo o professor e a professora como pesquisadores. Então, vocês vão perceber que durante as nossas atividades no PIBID, nós vamos sempre tratar os professores e vocês, PIBIDianos, que são professores em formação, como pesquisadores. Isso significa que nós vamos procurar, de maneira continuada, fazer uma articulação entre discussões teóricas e intervenções práticas, entendendo que vocês estão realizando a formação inicial de vocês são professores em formação, mas que mesmo quando vocês se formarem, não é, vocês continuarão em formação, né? A gente trabalha com a ideia de formação continuada. Creio que o Felipe, nosso professor supervisor, também trabalha nessa perspectiva, que é a perspectiva de que o professor está sempre em formação, na medida em que ele problematiza e reflete sobre a sua própria prática de ensino. Ele não toma essas experiências como algo natural, algo que tem que ser daquela maneira, mas sempre procura fazer perguntas e encontrar alternativas para a sua própria experiência e para os dilemas que enfrenta no cotidiano da sala de aula. Tendo isso em vista, eu vou apresentar quais são os dois objetivos desse encontro. O primeiro é discutir o conceito de história digital e a importância desse conceito para a formação dos professores de história. Talvez seja o primeiro contato de vocês com esse conceito, né? Depois eu gostaria que vocês me falassem. É uma discussão recente, não é exatamente uma discussão de ontem, mas a gente pode considerar uma discussão recente, que tem ganhado cada vez mais força entre os historiadores e entre os pesquisadores da área de educação. O segundo objetivo que eu coloco para o nosso encontro hoje é uma reflexão sobre as mudanças na relação professor-aluno no contexto das tecnologias da informação e comunicação. Pois bem, nessa primeira parte da aula, o meu foco será justamente nós pensarmos o conceito de história digital e a sua aplicação no campo do ensino de história. Mas antes de apresentar para vocês a definição do conceito de história digital, é importante nós entendermos que o debate sobre a incorporação da tecnologia ao ensino já chegou ao nível das políticas públicas educacionais. Então, nos currículos, no Programa Nacional do Livro Didático, já existe uma demanda para que a tecnologia seja tomada como um dos eixos do processo de ensino-aprendizagem. Das 10 competências gerais para a educação básica, citadas na última versão da BNCC, por exemplo, o termo digital ou tecnologia aparece em 3 delas. Eu gostaria que a gente analisasse juntos alguns trechos da BNCC, que eu vou apresentar agora nos slides. Então, eu estou apresentando as competências gerais da educação básica, textos que vocês podem consultar no documento da Base Nacional Comum Curricular. A competência 4 diz assim: utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital,
bem como o conhecimento das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar, partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. A primeira questão que eu destaco nessa competência colocada pela BNCC é a ideia de que o mundo digital, o digital é uma linguagem. Vou trabalhar isso durante a minha fala. Eu acho que isso traz implicações mais profundas do que a gente imagina. Mas eu já sinalizo aqui que o digital é mais do que um instrumento. Ele é uma linguagem. E, assim como as demais linguagens, né, a linguagem verbal, a linguagem visual, deve ser bem trabalhada pelos professores para que os estudantes também dominem essas linguagens para expressar suas experiências, seus sentimentos, produzindo sentidos que levem a um entendimento mútuo. Outra competência geral que consta na BNCC é a competência 5, e diz assim: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, vocês podem perceber que a tecnologia está na ordem do dia, né? A BNCC coloca de maneira bastante clara que ela deve ser um dos focos do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, os estudantes devem ser capacitados a lidar com essa linguagem da maneira mais significativa possível, com ética, com capacidade de julgá-las criticamente, para que isso auxilie-os tanto na compreensão dos conteúdos, como também na própria vida. Bom, além disso, além da BNCC colocar essas competências gerais, o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, desde 2015 já contempla os chamados objetos educacionais digitais. Objetos educacionais digitais que ampliaram o conceito de material didático, que agora inclui, além do livro físico, inclui também videoaulas, jogos digitais e animações. Então, talvez quando vocês estudaram na educação básica, o material didático se resumisse basicamente ao livro didático, talvez algum filme que o professor tenha levado, eventualmente. Mas agora, no próprio documento oficial que regula os materiais didáticos no Brasil, já está previsto que existem objetos educacionais digitais. Então, videoaulas, jogos digitais e animações, mapas interativos são oficialmente considerados também como material didático. De fato, tudo isso aponta que cada sociedade se pensa historicamente com os instrumentos que lhe são próprios. Essa frase não é minha, é de um autor, de um historiador francês famoso, provavelmente vocês o conhecem, que é o Michel de Certeau, autor de um texto marcante na formação de qualquer historiador, que é a Operação Historiográfica. Nesse texto, o Certeau diz essa frase que às vezes passa despercebida, quando ele afirma que cada sociedade se pensa historicamente com os instrumentos que lhe são próprios. Eu queria que a gente pensasse um pouco, com calma, nessa frase, né? Quais são as implicações disso? Cada sociedade se pensa historicamente com os instrumentos que lhe são próprios.
Aliás, a própria continuação dessa passagem nos indica que a tecnologia é mais do que um instrumento. Eu vou ler a passagem agora num contexto mais amplo, e a passagem diz assim: cada sociedade se pensa historicamente com os instrumentos que lhes são próprios, mas o termo instrumento é equívoco. Não se trata apenas de meio. Então, o argumento que eu quero defender com vocês aqui, nessa introdução à história digital, é que as tecnologias digitais, elas são mais do que uma ferramenta para os professores e para nós, né, como seres humanos. Mas ela representa uma linguagem. Porque a ferramenta, a gente simplesmente usa e ela não modifica nossa visão de mundo. Ela não traz modificações profundas sobre quem nós somos, sobre a maneira como nós enxergamos a realidade. Eu gosto de dar o exemplo da uma caneta, por exemplo, né? A caneta é um instrumento, né? Eu simplesmente uso essa caneta, quando eu termino de usar, eu coloco ela de lado e ela não me modifica. Mais importante do que um instrumento caneta é a linguagem escrita. Quando a gente aprende a ler e a escrever, e a gente domina essa linguagem, o mundo ganha um outro significado. A linguagem escrita nos faz nos relacionarmos com o mundo de uma outra forma. E a tecnologia também é uma linguagem. Então, mais do que algo que a gente usa e não modifica a nossa identidade, não modifica a maneira como nós enxergamos o mundo, vou argumentar que a tecnologia é uma linguagem. E se ela é uma linguagem, ela modifica profundamente, inclusive, o modo como nós nos relacionamos com o passado e o modo como nós produzimos história. Para dar conta disso, eu vou recorrer ao conceito de história digital, né, para a gente tentar entender quais são as implicações que a tecnologia tem para o modo como nós produzimos história. Eu acredito que numa sociedade como a nossa, em que a tecnologia está tão difundida, é urgente repensarmos a pesquisa historiográfica, o ensino de história, à luz da linguagem digital. O termo história digital, ele tem algumas origens, mas uma delas, que a gente pode precisar, é um termo que surge nos Estados Unidos, por volta da década de 90, finalzinho da década de 90, mais ou menos em 1997, e ele surge para designar as abordagens que procuravam pesquisar e representar o passado empregando elementos da linguagem digital, empregando as novas tecnologias da comunicação. Em sua origem, o termo história digital também estava ligado ao ensino de história e à digitalização de documentos. Vocês sabem que antes fazer uma pesquisa em arquivos era muito mais difícil do que é hoje, porque isso demandava a presença física do pesquisador naqueles arquivos, ou então que ele conhecesse alguém que poderia, talvez, fazer uma fotocópia para ele dos documentos, mas com o avanço da internet, da informática, houve uma iniciativa dos centros de documentação no sentido de digitalizar o seu acervo. E isso fez com que os historiadores começassem a repensar as suas práticas, tentando entender de que modo a linguagem digital mudava a maneira como nós nos relacionamos com a história e com a realidade. Então, eu ressalto aqui que o digital vai ser entendido por nós como uma linguagem. E se nós levarmos em conta que existe uma profunda conexão
entre pensamento e linguagem, a gente pode entender que a história digital ela é mais do que uma ferramenta didática. Às vezes, a gente enxerga a tecnologia apenas como ferramenta, né? Que a gente usa para talvez deixar a aula mais interessante, deixar a exposição mais atual, mas eu vou defender aqui que a história digital é mais do que uma ferramenta didática. Eu quero defender que a história digital é uma linguagem, uma forma de pensarmos o mundo que tem importantes implicações para o modo como ensinamos história. Nesse sentido, não basta usar um computador ou um celular para ser um historiador digital. Esse ponto é importante, hein? Às vezes a gente acredita, né, os professores acreditam que basta usar algum elemento tecnológico que isso faz com que a aula fique moderna, atualizada. Mas eu vou defender aqui que existem, para os nossos propósitos, praticar história digital, ser um historiador digital, um professor de história digital, consiste em incorporar criticamente algumas características do mundo digital nas aulas de história. Então, é mais do que simplesmente usar um celular ou usar um tablet, um computador. Mas praticar história digital, seja no ambiente acadêmico, seja na escola, significa mobilizar certos elementos da linguagem digital. Eu destaquei alguns aqui. Não vou esgotar todos os elementos da linguagem digital, mas vou trazer para essa introdução aqueles que eu considero serem os mais importantes para o nosso trabalho junto ao PIBID. A primeira característica que eu destaco é a característica da autoridade compartilhada. Basicamente significa o seguinte, que a produção de conhecimento histórico cabe tanto aos especialistas quanto ao público, de maneira ampla. Então, isso significa, gente, o seguinte, a chamada Web 2.0, vocês podem perceber, por exemplo, nas redes sociais, ela brinca com as fronteiras entre produtor e receptor de conteúdo. Com um perfil nas redes sociais, cada um é um produtor de conteúdo. Daí a ascensão de figuras como os YouTubers, os digital influencers. É como se cada perfil nas redes sociais fosse uma emissora de TV, uma emissora de rádio. Todo mundo hoje que tem acesso às redes sociais tem a possibilidade de produzir conteúdo. E muitas vezes produz também conteúdo histórico, não é? Então, isso fez com que a autoridade, que antes poderia ser um porto seguro para os professores de história ou para os historiadores, agora ela não é mais, né? Não sei se vocês já viram uma página que fez muito sucesso nas redes sociais, que era Meu professor de história mentiu para mim. Então, hoje, quem é professor, quem é historiador, tem que compartilhar a autoridade. Isso significa que o conhecimento é produzido junto com o público. Os historiadores e os professores de história não podem mais se comportar como se fossem alguém que não pode ser questionado, alguém que tem um lugar de fala autorizado e que, portanto, a sua posição deve ser aceita sem reflexão, sem maiores negociações. Então, essa é uma primeira característica importante. Muitas vezes, o uso da história digital nas escolas acontece por meio da elaboração de blogs. E talvez os blogs já estejam ficando até um pouco desatualizados, né? Com o advento das redes sociais,
talvez criar um perfil nas redes sociais seja mais atual do que criar um blog. Mas quando eu fui professor de educação básica, eu me aventurei nisso e cheguei a criar um blog. Mas quando os professores criam blogs, nem sempre eles usam da autoridade compartilhada. Então, às vezes, o que acontece é o seguinte: o professor, na ânsia, né, de procurar alternativas didáticas, ele cria um blog, mas quem alimenta aquele blog é só o professor. Né? Ou então ele cria lá um perfil no Facebook, no Instagram, mas só ele, professor, que alimenta esse perfil. Nesse caso, o potencial da autoridade compartilhada que a história digital nos traz, ele é desperdiçado. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? A autoridade, ela é compartilhada. Se a gente for utilizar esse expediente de criar um blog ou criar um perfil nas redes sociais, é fundamental que a autoria das postagens ela seja também compartilhada. Como acontece, por exemplo, num verbete do Wikipédia. No verbete do Wikipédia, ele é escrito a muitas mãos. Né? A Wikipédia é uma enciclopédia aberta e muitas pessoas escrevem um verbete. Essa é a ideia que combina mais com a ideia do digital. Né? A inteligência coletiva e a autoridade compartilhada. Uma outra característica é o hipertexto. O hipertexto é um recurso no qual o texto coloca um conceito em destaque para se conectar a outros textos ou a outros suportes de informação. Certamente vocês passam por isso diariamente, seja quando vocês vão ler uma notícia num portal, ou quando vocês estão navegando nas redes sociais, ou lendo um verbete na Wikipédia, vocês certamente já passaram, vocês passam, né, por algumas palavras que são destacadas. Quando a gente passa o mouse sobre elas, e elas trazem um link, né, elas levam a um outro texto. Então, o hipertexto é esse recurso de ligações, né, em que um texto se refere a outro texto. É uma característica que não foi inventada pelo digital, mas ela é muito utilizada, né, na linguagem digital. É uma característica, essa conexão entre diferentes textos. Outra característica da linguagem digital é a multimídia, ou seja, a combinação entre diversos suportes de informação, como texto, imagem, áudios e vídeos. Numa rede social, isso, na linha do tempo, né, de uma rede social, isso aparece de forma integrada. Numa mesma postagem, a gente pode ter acesso a um texto, e esse texto está integrado a um vídeo ou a um áudio. Então, combina com a linguagem digital o uso de multimídia. Usar não apenas o texto escrito, mas tentar combinar esse texto com imagem, com áudio, com diversos suportes. A outra característica que eu destaco para vocês é a interatividade. Significa que o usuário ele não é passivo, né? Ele não está ali só recebendo uma informação, como, por exemplo, quando ele assiste TV, né? Ele está ali assistindo apenas e tem pouco espaço para interagir com o conteúdo. Faz parte da linguagem digital a interatividade. Então, num portal de notícia, aquela parte dos comentários, né, ou nas redes sociais, nós queremos nos sentir parte do que está sendo compartilhado. Né? A gente não quer apenas ler, a gente quer expressar uma emoção, né, curtir, compartilhar, porque a gente quer interagir com o conteúdo. E percebam que isso tem implicações também, deve ter implicações para a maneira como nós organizamos as nossas aulas de história.
Vocês querem fazer algum comentário? Alguma dúvida? Eu quero falar uma coisa. Claro, Felipe, fica à vontade. Interessante pensar como o Michel de Certeau, ele influenciou o modo como a gente pensa a história no tempo, né? A produção historiográfica e tal. E aí, articulando com essa questão da linguagem e das fontes, né? Como a gente interpreta essas fontes no presente. Vou falar um pouco sobre isso aqui rapidinho, só para explicar onde eu quero chegar. Eu sou jogador de videogame desde os 3 anos de idade, né? Assim, o videogame faz parte da minha vida como os livros fazem, até como a comida faz, porque eu acho que já tem momentos que eu deixei de comer para jogar. E aí, recentemente, eu vi uma notícia falando sobre o incêndio lá em Notre Dame, que a Ubisoft, que é uma empresa europeia, uma grande produtora de jogos aí da franquia Assassin's Creed, por exemplo, eles estão auxiliando na reconstrução da catedral através das imagens que foram coletadas pelos arquitetos para a produção do jogo Assassin's Creed Unity, que é sobre a Revolução Francesa, né? Então, a partir desta fonte, que é o videogame, eles estão auxiliando aí na reconstrução e na restauração, né, da catedral. É muito legal isso, cara. Isso aí traz uma alegria muito grande, assim, para quem joga, para quem gosta também, mas também para quem é historiador, né, historiadora. Depois vocês podem pesquisar, se vocês quiserem, assim, em canais como o Canaltech, até foi a Globo, passou, o Tecnoblog, todo mundo falou sobre isso aí no final de 2019. Muito interessante, Felipe, porque uma das características do mundo digital é que hoje o real não está em oposição ao virtual. E me parece que nessa situação que a gente vive hoje de pandemia, isso fica claro para todo mundo, né? Ninguém hoje coloca o virtual em oposição ao real. É Pelo quase contrário, né? O virtual faz parte da realidade, né? isso. E esse exemplo que você colocou mostra isso bem, né? O que seria, entre aspas, virtual, né? Essa reprodução da catedral, ela foi tão realista, né? Ela foi tão detalhada que ela vai orientar a reconstrução física, né, da catedral. Então, o virtual e o real, eles cada vez mais se confundem, né? Uma das características do digital é borrar essas fronteiras, né, entre o real e o virtual. Muito bacana mesmo. Adoro esse tema. Nós, por exemplo, nunca nos encontramos presencialmente, né, fisicamente, mas não dá para dizer que a nossa relação não é real, né? Sim. As tecnologias, né, as redes sociais, elas permitem uma interação, né, que a gente não pode colocar mais como se o virtual não fizesse parte da realidade. E isso tem profundas implicações para nós historiadores, para nós professores de história, né? Pensando que nós entendemos a nossa realidade como histórica, como mutante, como algo que está em processo. Então a gente tem que parar um pouquinho para entender como isso afeta a produção do conhecimento histórico. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Massa. Não? Professor. Oi, quem Tá está falando? É o Pedro? Gustavo. Fábio. A gente estava fazendo uma aula em junho de geociência. Aí a gente separou uma aula para visitar um dos museus em forma virtual. Foi o Museu Metropolitano de Arte dos Estados Unidos. Ele tem a exposição virtual, é como se estivesse correndo pelos corredores lá do museu. Aí você apresenta a obra e as informações dela. A gente não está no museu, mas a gente consegue ter acesso à obra e o conteúdo dela. É muito interessante.
Sim, e esse contexto que a gente vive de quarentena, né, de pandemia, ele acelerou esses processos, né? Os museus estão fechados, né? Assim, já faz alguns meses que os museus estão fechados, mas, assim, esses passeios virtuais, de alguma maneira, eles nos ajudam a ter acesso, né, a esse conhecimento que está no acervo dos museus, sem que a gente tenha que presencialmente estar ali, né? Então, acho que cada vez mais é o momento de nós pensarmos como o digital pode ser usado ao nosso favor. Mais alguém gostaria de comentar? Colocar alguma dúvida? Ok, eu vou retomar então aqui a apresentação da tela e passo para a segunda parte da exposição. E agora que eu vou trazer para a nossa realidade na sala de aula da educação básica. Nessa segunda parte da aula, eu gostaria que a gente refletisse sobre a reconfiguração da relação professor-aluno no mundo digital. E para isso eu vou propor uma hipótese com base em estudos especializados, na qual o professor de história pode ser pensado como um curador de histórias. Bom, vamos então enfocar as mudanças que ocorreram nos últimos anos na relação professor-aluno, professores e estudantes. Pelo menos desde a segunda metade do século XX, os pensadores do campo da educação são unânimes em destacar que os alunos não são sujeitos passivos à espera do conhecimento e que os professores devem ser mediadores do processo de ensino-aprendizagem. Esse é um certo consenso, né? Na área da educação não existem muitos consensos, cada corrente teórica costuma ter sua própria argumentação, mas nisso acho que a gente tem um certo consenso. Os estudantes não são tábua rasa, não são passivos, mas são sujeitos ativos, e os professores, então, não são a autoridade inquestionável, mas são mediadores no processo de ensino-aprendizagem. Pois bem, a história digital acentua ainda mais esse quadro, pois agora a gente precisa lidar com uma nova tensão, que é uma tensão geracional entre os chamados nativos digitais e os imigrantes digitais. Afinal, grande parte dos alunos da educação básica hoje é formada pelos nativos digitais. Isso é, jovens estudantes que já nasceram no contexto de expansão das tecnologias e mídias digitais. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né, de ter contato com alguém que tem filho bem novo, e as pessoas sempre falam que os meninos hoje já nascem sabendo mexer no celular, né? É claro que esse acesso prematuro da criança às mídias, ele muda a maneira como essas pessoas pensam. E quem nasceu num mundo em que já havia banda larga, os computadores já estavam disseminados, os celulares já estavam disseminados, essas pessoas pensam o mundo de uma nova forma. Eu, por exemplo, não sou um nativo digital, né? Demorei alguns anos a ter acesso à internet, né? Na minha adolescência, eu era do time da internet de escada, então tinha que aguardar um horário para poder me conectar, né? Aguardar meia-noite de sábado, de sexta para sábado, e a internet era de escada, né? A velocidade de download era muito baixa, não dava para assistir um vídeo online, por exemplo, né? Colocava uma música para baixar, às vezes, na sexta, de madrugada, né, meia-noite, para escutar ela de manhã, sabe? Uma música de 4 megas. Isso. Demorava, cara. Usava programas, né? Programas P2P para baixar música,
baixar álbuns, né? Baixar um filme era uma aventura, né? Você poderia levar muitos, talvez até um mês, assim, né? Você ia fazendo o download de as prestações, né? Isso é muito recente, né? Isso não é algo que está, assim, isso é muito recente na minha cabeça. Porque, Sim. assim, eu tinha acesso... Início da década de 2000, né, Felipe? Meu primeiro computador, meu pai, ele comprou, eu falei com você em outra reunião, né? Com 3 salários mínimos, né? Não está muito distante da realidade de hoje, pelos valores, mas pensando que é possível comprar um computador de uso específico hoje para trabalhar com R$ 500. É possível, sabe? Naquela época, meu computador não fazia nada além de ter um pacote Office ali para eu estudar, mas... Assim, E hoje, né, Felipe, talvez, assim, você já é pai, né? Sim. Talvez, assim, é filho ou filha que você tem? Tenho 2 filhas, uma de 6 e outra de 5 meses. Então, suas filhas possivelmente já tiveram acesso, né, a um smartphone que faz muito mais do que os nossos computadores, né, que a gente pagava ali em 12 prestações, 20 prestações. Porra, caramba, é muito interessante isso, né? Porque, assim, a gente tem que pensar também na obsolescência programada, né? O quanto, nem sei o que virou esse computador meu, assim. Caiu um raio na minha casa, eu acho que queimou praticamente todos os aparelhos eletrônicos e ele virou um peso, né? Mas se ele não tivesse, se não tivesse caído esse raio, eu acho que ele não duraria nem mais um mês, assim. Então, eu acho que hoje a gente troca de celular a cada 2 anos, no máximo, né? Senão ele vai ficar muito atrasado, vai ficar muito lento, né? Pois é, e essas pessoas que nasceram nesse contexto em que as tecnologias já estavam difundidas são chamadas de nativos digitais. Uhum. Os nativos digitais, eles têm algumas características na maneira como eles pensam e processam as informações. Uma delas é a famosa multitarefas, a multifuncionalidade. Então, talvez, enquanto vocês estão me ouvindo falar, vocês estão aí passando a timeline de alguma rede social, respondendo alguma conversa no WhatsApp, ou, sei lá, assistindo um vídeo. Enfim, faz parte dessa geração, né? Os nativos digitais, eles têm dificuldade para se concentrar, para focalizar uma coisa só, porque eles faz parte, né, da própria tecnologia digital a multitarefas, né? A capacidade de realizar muitas tarefas ao mesmo tempo. A tecnologia nos permite isso. Outra característica dos nativos digitais é que eles preferem, ao ter contato com o texto, eles preferem ler antes as imagens e os gráficos, e só depois o texto propriamente dito. Então, se ele vai ler uma notícia, né, ele já vai direto ali para um infográfico, se tiver algum resumo, ele vai direto ali para aquela imagem, para aquele gráfico, e só depois que ele vai ler, vai fazer a leitura de forma muito direcionada, né? E faz uma leitura não linear, pela lógica do hipertexto. Ele vai lendo, vai passando ali a tela e vai deixando algumas coisas passar e vai captando ali o que mais lhe interessa. Se aparece um link, ele clica nesse link e faz essa leitura não linear, né? Ele não vai do início ao fim. Esse é o perfil de grande parte dos estudantes da educação básica hoje. Não é? São pessoas que nasceram aí depois da década de 2000, né? Talvez até depois de 2005, 2008, não sei. Pensando que a gente já está em 2020, né? Mas nós, né, estou me incluindo aqui, né, estou incluindo o Felipe, nós que não nascemos nesse mundo digital, os professores são imigrantes digitais. Ou seja, são pessoas que nasceram num contexto anterior à expansão das tecnologias da informação. E vejam que eu insisti na ideia que a tecnologia digital era uma linguagem. Agora vai fazer ainda mais sentido
essa metáfora, né? Os imigrantes digitais, eles são de uma outra época, não só de um outro país, mas de uma outra época, e eles tentam falar a linguagem digital. Mas, como todo estrangeiro, eles até falam a nova linguagem, só que eles não deixam de apresentar certo sotaque. Vou dar aqui alguns exemplos, né, que mostram que os imigrantes digitais falam a linguagem digital, mas com certo sotaque. Por exemplo, ler um texto que está em formato digital, né, que está na tela, e para conseguir corrigir os erros, a gente tem que imprimir esse texto. Isso é um sotaque, né? Porque às vezes o texto é um artigo, né? O texto está ali na sua tela e o texto não vai, você vai mandar para uma revista, talvez, né? Para ele ser publicado. E essa revista é online, a revista não é impressa. Mas para você corrigir os erros, você só consegue enxergar esses erros se você imprimir. Isso mostra que você fala essa linguagem digital, mas com um certo sotaque, um sotaque analógico ainda. Ou então mandar mensagem para alguém, seja no WhatsApp, no Facebook, ou um e-mail, né? E se a pessoa demora a responder, você vai lá e liga e começa a conversar com a pessoa sobre o assunto da mensagem. O nativo digital, ele nem gosta muito de telefone, né? A ligação é algo um pouco desatualizado, obsoleto para os nativos digitais. Eles preferem muito mais mensagem de texto ou mensagem de voz em formato digital. Bom, isso tem implicações, né? Quando a gente entra na sala de aula. Se eu, como professor imigrante digital, tentar dar uma aula sem me atualizar, sem usar esses elementos da linguagem digital, a chance da aula ficar parecendo como algo chato, maçante, é grande. Né? E eu sei porque quando estive na sala de aula de educação básica, passei por isso. Né? Muitas vezes os alunos veem o professor como aquele que é de outra época, né? Ainda mais os professores de história, né? A gente é visto assim como quase uma peça de museu. Mas eu gostaria de propor a ideia do professor como curador de histórias, para que a gente procure com senso crítico, com uma visão crítica, procure incorporar alguns elementos da linguagem digital nas aulas de história. Porque, definitivamente, hoje, não cabe mais a figura do professor de história como alguém que transmite informações sobre o passado para quem não tem acesso às informações. Hoje em dia, os alunos, com uma simples pesquisa no Google, eles têm acesso aos conteúdos históricos. Se eles quiserem saber, sei lá, quais eram as características da democracia ateniense, ele não precisa de nós, professores, para contarmos isso para eles. Eles podem simplesmente fazer uma busca no Google e terão acesso a esse conteúdo. Mas dar aula é muito mais do que transmitir conteúdo. Uma simples pesquisa na internet não vai ser capaz de trabalhar com esses estudantes competências e habilidades que o estudo da democracia ateniense pode ter na formação deles como cidadãos. Somos nós, como professores, que temos essa capacidade de mobilizar os conteúdos não só para transmitir uma informação, mas para desenvolver, junto com os estudantes, certas competências e habilidades que vão ser importantes para a formação deles como cidadãos ativos, participativos numa cultura democrática. Então, vou apresentar para vocês o argumento que o professor pode ser pensado como um curador de histórias. É um argumento
que eu vou defender aqui com vocês com base em um texto do historiador da UFOP chamado Valdeir Araújo. Mas o que seria o curador? O curador, o curador de histórias principalmente, é aquele que procura desenvolver as competências e habilidades necessárias para a produção de representações históricas pelos estudantes. Ele é um mediador, alguém que faz a seleção de conteúdos e torna esse conhecimento disponível para o público. E, ao mesmo tempo, ele procura também democratizar as condições de produção de conhecimento. Ele não se contenta apenas em fazer a seleção de conteúdos, essa é uma característica importante da curadoria, sem dúvida. Fazer curadoria é ter critérios críticos para fazer uma seleção de conteúdos, mas ser um curador de histórias é também trabalhar para que o nosso público, para que os nossos estudantes também sejam capazes de produzir conhecimento. Trabalhar certos critérios, certas competências, certas habilidades que são importantes para que os estudantes produzam representações históricas. Vocês sabem que hoje, com o acesso às redes sociais, nós temos, assim, acesso a uma infinidade de informações, né? A internet nos coloca diante de uma infinidade de informações. Então, hoje, a postura que nós devemos ter é de selecionar, né? Em outras épocas, o grande desafio era como ter acesso às informações, ao conhecimento. Hoje, não. Hoje, o grande desafio é como filtrar o que é mais relevante do que é menos relevante. E o professor de história, eu acho que ele tem um papel importantíssimo nisso. Ele não deve descartar a internet, descartar o conhecimento que está disponível nas redes sociais, e, ao mesmo tempo, ele não deve trabalhar como se tudo que tivesse disponível na internet tivesse o mesmo valor. Existem bons conteúdos e conteúdos problemáticos na internet. Fazer uma curadoria é justamente separar aquilo que é pertinente, aquilo que é relevante, daquilo que é fake news, daquilo que é a expressão de preconceito. Então, fazer a curadoria é muito importante. Certa vez, um autor fez a seguinte metáfora, né? Ele dizia que os alunos hoje, eles têm sede de conhecimento, né? E a internet seria uma espécie de oceano. Então, imagine você com sede, muita sede, e você se depara com um oceano. Você precisa de um filtro, né? Não basta você estar diante de um oceano para você matar a sua sede. Até porque a água ali não é própria para o consumo. Mas se você tiver um filtro, aquela água você pode, né, depurar aquela água para que ela mate sua sede, né? Retire ali o sal, as impurezas e fique ali aquilo que vai ser útil para você. Então, fazer a curadoria, né, ser curador, é mais ou menos isso. Trabalhar com filtros para que esse mar de informações possa ser depurado em algo que vai realmente acrescentar conhecimento aos nossos estudantes. Bom, vou partir agora para as considerações finais e agora eu vou trabalhar qual seria, então, a nossa postura como professores diante das novas tecnologias e das mídias digitais. Bom, me parece ter ficado claro que é cada vez mais urgente pensarmos a formação dos professores não apenas
a partir do aprendizado de técnicas para a transmissão de conteúdos. Toda a minha aula hoje foi para tentar mostrar que não basta o bom professor, para ser um bom professor, não basta ter técnicas para transmitir conteúdos, né? O ofício de professor é muito mais complexo. Ele envolve reflexão, envolve pensamento crítico, envolve um conhecimento teórico articulado com a experiência prática. Então, é necessário incorporar à agenda da formação de professores de história a compreensão da linguagem digital. Precisamos, mais do que nunca, incorporar esses elementos na formação de professores. Mas, ao fazer isso, é importante nos resguardarmos de dois extremos. Um extremo eu chamei de tecnofilia, que é um certo otimismo redentor, que acredita que a tecnologia é a solução de todos os problemas da educação. Esse discurso é um pouco mais comum na iniciativa privada, né? Nas escolas particulares existe essa ideologia, né, que usar a tecnologia mais atual vai resolver os problemas de aprendizagem. É importante a gente saber que não é isso. É importante resistirmos a essa sedução das soluções fáceis. Mas também é importante a gente resistir ao outro extremo, que é um certo ceticismo paralisante ou um certo pessimismo apocalíptico. Não é quase uma tecnofobia. A ideia é que a tecnologia serve apenas para manipular e para, enfim, reproduzir as estruturas do capitalismo. Não que isso não seja verdade, né? Mas é importante a gente encontrar uma visão equilibrada, né? Um senso crítico que não seja nem otimista, ingênuo, nem pessimista, apocalíptico. Ou seja, vamos procurar ter uma visão crítica sobre a tecnologia. A gente sabe que a tecnologia digital não vai solucionar certos problemas estruturais, que agora, durante a pandemia, ficaram ainda mais evidentes, né? Em primeiro lugar, existe uma questão de infraestrutura e conectividade. A exclusão digital é um risco. E quando o professor pensa em realizar qualquer atividade com linguagem digital, ele precisa ter muito cuidado para não reforçar certos mecanismos de exclusão social e exclusão digital. Nem todas as escolas, nem todos os estudantes têm acesso a uma boa conexão ou a bons aparelhos eletrônicos, muito embora os smartphones estejam cada vez mais difundidos. Outro risco é a inovação conservadora. O que é a inovação conservadora? É aquela ideia que basta adotar uma tecnologia moderna para fazer com que a aula fique atual. Mas, às vezes, o professor ele adota essa tecnologia moderna, porém ele mantém a lógica tradicional do ensino, né? Aquele famoso professor que usa o PowerPoint, usa qualquer mecanismo digital, né? Tem mecanismo tecnológico, mas na aula dele, só ele que fala, né? Ele não abre espaço para os estudantes falarem. A prova é uma prova de memorização. Então, é o que eu chamo de inovação conservadora. Ele inovou nos métodos, a tecnologia foi um instrumento, né? Mas ele não falou a linguagem digital, né? Não houve ali uma certa incorporação crítica de elementos da linguagem digital. Alguém gostaria de falar? Alguém gostaria de comentar? Parece que um microfone abriu. Ou foi acidentalmente? Parece que foi acidentalmente, né?
Um exemplo, né, muitos professores têm usado o Wikipédia, né, para incorporar a linguagem digital nas suas atividades. Então, é um trabalho muito bacana, porque envolve muitos alunos na escrita coletiva de um verbete, mas aí, às vezes, a prova, a avaliação dessa atividade, ela é cobrando uma memorização de conceitos, não é? Então, a gente vai ter sempre em mente aqui no PIBID esse perigo, né? Será que a gente não está usando a tecnologia de uma maneira conservadora, né? Simplesmente reproduzindo uma educação bancária, né? Uma educação em que o aluno é passivo, mas com o uso da tecnologia? Além disso, existe o risco do atualismo, né? Porque muitas vezes os nativos digitais, eles confundem o mais atual como o mais correto, o mais correto, né? O atual é sempre bom, né? O celular mais atual é o melhor. Mas a gente sabe que isso é quase uma ideologia, né? Nem sempre aquilo que é mais atual é melhor do que o que veio antes, né? Esse atualismo, esse desprezo pelo passado, pelo que veio antes, ele pode levar, inclusive, a um certo presentismo, né? A nós valorizarmos apenas o tempo presente e desprezarmos o passado. Sabemos que essa atitude não é a mais pertinente. É necessário a gente ter um senso crítico. Outro perigo, né, de usarmos a linguagem digital na educação é que muitos nativos digitais entendem a tecnologia como sinônimo de entretenimento. Então, o jogo, né, o Felipe usou o exemplo dos jogos, ou o celular, muita gente acha que aquilo é só sinônimo de lazer, de brincadeira, não consegue captar a dimensão cognitiva que existe num jogo digital, no celular, na tecnologia de maneira mais ampla. Então, esses riscos nos mostram que não é possível fazer uma apologia sem reservas à história digital, pois o caminho está cheio de perigos, cheio de riscos, né, como eu mostrei para vocês. Mas, né, com isso eu finalizo a aula com uma citação desse poeta alemão chamado Hölderlin, onde aumenta o perigo, cresce também o que salva. Bom, com isso eu encerro a apresentação. Queria abrir o espaço agora para perguntas. Vou até parar aqui a gravação para a gente ficar um pouquinho mais à vontade, né,